tempo de libertação, de transformação, de cura, de prisões sendo arrebentadas nessa noite. Eu vejo prisões sendo destruídas nessa noite. Eu vejo prisões sendo destruídas em lares nessa noite. Oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas acho que o Senhor merece uma salva de palmas mais forte, né, irmãos? Aleluia. O Senhor vem com fogo e vem na hora certa. E Ele vem, quando Ele vem para resolver, meu irmão. Aleluia. Eu gostaria que o Heitor já se preparasse para estar louvando. As irmãs que vão tirar os dízimos e ofertas, se preparasse também. Eu vou estar apresentando os visitantes. A missionária falou assim: pede para o Heitor louvar de novo, porque sexta-feira eu não consegui prestar atenção por outras situações. Mas ele estará louvando novamente. Amém, irmãos? Vamos apresentar os visitantes? Amém? Regis, convidado da irmã Simone, diaconisa. Se coloque em pé, meu irmão, por favor. Já estava com saudade de vocês. Olha o tamanho das crianças aqui, ó. Gustavo, Cauã. Jesus amado. Por favor, não cresce mais que isso, não. Já passou de nós? Hã? Mas amém, irmãos. Somos gratos. A gente viu essas crianças crescendo, né? A gente tem um carinho especial por eles. Eles sabem disso. E só tem o nosso irmão Regis de visitante hoje, irmãos. Então o que a igreja irá fazer? Se coloque em pé, irmãos. Vamos dar um bem-vindo para ele querer voltar. Vamos lá, irmãos, vamos caprichar, amém? Pastora, te amamos, estamos com saudades. Era para você estar apresentando aqui agora, hein? Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Não, irmãos, não vai voltar, eu não voltaria. Tá fraco, irmãos. Vamos, ó. Vamos mexer o fôlego aí, vamos. Vamos lá. Vamos caprichar. Né, Regis? Você voltaria com bem-vindo assim? Voltaria? Ó, ele tá sendo simpático, irmãos. Mas vamos lá. 1, 2, 3. Aleluia. Regis, seja bem-vindo em nome de Jesus. A casa é do papai. As portas estão abertas. Quando sentir vontade, ó. Tem um lugarzinho, tá aí, amém? Deus abençoe. Pode tirar os dízimos e oferta. O Heitor estará louvando, amém? Cumprimentos com irmãos, a paz com o Senhor. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar da onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar.
Pai chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você daqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Feche teus olhos, vão orar para os dízimos e ofertas, irmãos. Lembra sempre que o Senhor conhece a minha necessidade e a sua necessidade. Jamais deixa de crer nisso, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, eu quero te louvar e te adorar, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes, por cada servo seu, ó Deus, que tem dizimado e ofertado na tua casa, por aqueles, ó Deus, que ainda não dizimam, não oferta, que o Senhor venha preparar, Senhor, para os teus filhos. Ó Deus, o Senhor melhor que ninguém conhece as nossas vidas, as nossas necessidades. O Senhor sabe aquilo que precisamos, ó Pai, aquilo que almejamos e tem colocado o Senhor diante de Ti. Mas o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. O que pedimos a Ti, ó Deus, que venha, Senhor, sempre suprir as nossas necessidades, sempre, ó Deus, fazer a Tua vontade sobre a cada vida, sobre a cada lar, sobre cada casa, sobre cada empresa, sobre cada empresário, ó Deus, sobre cada funcionário, ó Pai, venha, Senhor, derramar a Tua graça, as Tuas bênçãos, Senhor, e o Teu poder. Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o inimigo venha, Senhor, bater em retirada, Senhor, ó Pai. Que tudo aquilo que Ele tem arquitetado contra as nossas vidas venha cair por terra, Senhor. Porque nós servimos a Ti, ó Deus, um Deus de força, um poder. Um Deus que pode todas as coisas. E o inimigo não tem vez contra as nossas vidas, porque o Senhor, ó Pai, é o que está liderando as nossas vidas. Nós Te amamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Crê. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Quem está sentindo Jesus aí? Não quem já sentiu, né? Quem está sentindo. Continuar sentindo. Os irmãos já vi. Então, os irmão presbítero, monta uma mensagem, avisa a turma que está em casa que ela caiu. Esse é o risco, né, irmãos? Às vezes pode estar aqui. Não, vou ficar em casa que é mais cômodo. E aí, nós somos limitados na internet. A hora está fininha, a hora ela não está, ela cai. E aí não tem com quem brigar, né? Não tem jeito. Então a live caiu. Os irmãos estão gravando ali. E provavelmente quem está tomando a ceia em casa, vai tomar em casa, vai ficar meio perdido. Então já pedi para comunicar. Assim não vão ficar lá esperando sem a live estar acontecendo. Mas infelizmente isso pode acontecer, já caiu algumas vezes. Quando é um culto comum, normal, é menos ruim. Mas tem pessoas que estão ceando em casa. Mas pode estar na casa do Senhor, né, irmão? Tem espaço ainda que dá para ocupar. Aí prefere ficar em casa na comodidade, né? Comodidade é só mesmo quando a gente não tem jeito, né, irmãos? Quando a gente tem que ficar em casa,
Eu já estou imaginando que eu vou passar por cirurgia. E já estou imaginando que me falaram que eu tenho que ficar mais de um mês de molho. Eu digo, misericórdia. Aí, imagina o que é que eu vou virar na minha vida. Põe a cama ali dentro, irmão, e fica aqui. Porque eu gosto de estar na casa do Senhor. Não conheço lugar melhor para eu estar. Bom é estar na casa do Senhor. É um conselho que eu dou, é uma dica que eu dou para você. Não joga fora as oportunidades de estar na casa do Senhor. Nesses períodos difíceis que nós estamos enfrentando, não está bem, está com resfriado, é outra coisa. Mas está bem, irmãos. Não vou ficar em casa assistindo o culto, eu também posso fazer isso. E quem é que vai contestar comigo, né? Estou cansado, vou ficar em casa, vou assistir o culto de casa hoje. É bom, é uma benção, mas eu gosto de estar aqui. Eu prefiro estar aqui. Eu tenho a oportunidade de fazer a live de terça-feira em casa, mas eu gosto de vir para cá. Aqui eu oro, os irmãos estão aqui me cobrindo, intercedendo, e a gente sentindo aquele calor do Espírito Santo e também o calor dos irmãos orando. Então, é tempo de buscarmos o Senhor. Quem tem percepção espiritual aí? Quem tem percepção espiritual aí? Quem fica incomodado quando alguma coisa não está bem, você sente, você percebe, você fica meio estranho? Quem tem isso, irmãos? Então você percebe quando às vezes o culto está aqui louvando e você começa a sentir um cansaço, você começa a não interagir. Quem tem percepção espiritual? Você já viu quando você dobra o joelho para orar? Aí você começa a dobrar o joelho para orar, dá um sono, não é? Mas Senhor, estava sem sono até agora. Dobrei o joelho para orar, o sono chegou. O que é que você faz? Já levanto, já dou uma de doidona. Senhor, meu Deus, meu Pai, está repreendido em nome de Jesus. Sai. Você está entendendo, irmãos? Reino espiritual. A gente já aprendeu isso, não precisa. Os ministros estão aqui. Gente, é para vocês mesmos aí dentro, aí embaixo. Um já dá um glória de um lado. Quer ver, irmãos? Dissipar a frieza espiritual? Dá um glória aqui, por favor. Dá outra aqui. Mas dá mais uma aqui. Dá outra aqui. Agora levanta uma mãozinha. Dá um glória aqui. Dá outra aqui. Eu já comecei a sentir aqui. Você conhece o caminho. Você conhece. Se você deixar, você vai ficando assim, eu estou cansado mesmo, a semana foi puxada, trabalhei demais, desgaste, recebi o pagamento, Senhor da glória, tem que glorificar para Ele multiplicar, não é? Parece que não tem motivo de sentir a presença do Senhor. Se você deixar, o inimigo te pega e ele vai fazendo isso. Mas nós temos motivo de adorar o Senhor. Nós estamos aqui, fazendo parte dos intercessores para aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. O Senhor nos trouxe aqui para dar o melhor para Ele. Estava ouvindo esse louvor, eu disse, nós precisamos continuar orando por essa moça que louva esse hino. Amanda, né? Amanda Vanessa. Eu nem sabia que o hino era dela, porque às vezes eu ouço o hino e não olho quem está cantando. E depois é lógico que faz um tempinho que eu estou sabendo. Então nós não podemos deixar de orar por essa mulher que está em cima de uma cama, e eu creio que através das orações o Senhor pode fazer esse louvor acontecer na vida dela. Amém? Então nós temos muitas responsabilidades espirituais. Quando você vem para cá, quando você está na sua casa se arrumando para vir para a casa do Senhor, você está vindo para uma batalha. Você vem adorar, você vem louvar, mas você vem para uma batalha. O inimigo não te quer aqui dentro. Ele quer criar todos os motivos para você não chegar aqui. Bom, não consegui impedir dele chegar, dela chegar. Chegou. Então eu vou dar um jeitinho dela não sentir, não levar, não ouvir, não entender. Eu já ouvi tantas pessoas falar, quando eu chego na igreja é um sono, eu me sento, a palavra então, eu quase caio da cadeira. Irmãos, o sermão pode estar mais simples como for. Eu ouço ele do começo ao fim. Eu aprendi a educar-me espiritualmente. A vida espiritual é uma educação, você sabia?
Você se educa espiritualmente. Você não aceita algumas coisas. Então, mas eu oro em casa. Eu estou buscando. Então precisa ter o avivamento dentro de você. Crente, eu estava ouvindo antes de vir para cá, eu vi um pedacinho do culto do Voz da Verdade, que eu gosto daquele pastor que ele é doidinho. E ele disse assim: nós aqui nascemos foi no fogo. Nós aqui nascemos no fogo. Nós somos desse povo aí. E olha que nem se compara, né, irmãos? A audiência do canal deles. Nós somos daquela turma do barulho, do Línguas Estranhas mesmo. Nós somos dessa turma. Irmãos, eu sou dessa turma. Eu nasci foi no fogo. Então por isso que quem está aqui em cima já vai incomodando quando vai vendo. Porque a gente já sabe que quando isso está acontecendo, o inimigo está querendo interferir para que a obra de Deus não caminhe e para que aquilo que o Senhor quer fazer no decorrer do dia, daquele culto, não venha acontecer. Vamos ficar mais ligados no céu? Vamos ficar mais ligados no céu? Nós estamos vivendo um período, irmãos, que para sentir a presença de Deus, tem que trazer grandes pregadores, contar lindas histórias, para poder você conseguir chorar. Isso é grave. Nossa, não é assim não, missionária? Não. Não. Quem tem comunhão, dobra o joelho, já vem as lágrimas, já vem quebrantamento, já sente a presença. Quem tem a presença, e você que não está dando valor na presença que você tem. Porque quando eu já chego, eu já venho, eu quero ganhar tempo, eu quero dobrar o joelho, eu quero orar, eu quero falar com Deus. É ceia, noite de renovação, de intimidade com o Senhor. Amém? Quem quer ter mais intimidade com Deus aí? Eu quero só conversar contigo nessa noite, porque nós vamos para a ceia do Senhor. Em Atos capítulo 8, abra sua Bíblia. Atos. Atos capítulo 8, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Eu quero que você deixe sua Bíblia bem abertinha aí, porque eu também hoje está com um pouco de dificuldade no telão, tá? Aconteceu uns negocinhos aí, então eles vão ajustando, né? Só que quando acontece, está funcionando? Então, quando acontece de última hora, irmãos, eles conseguiram ali para até o louvor, depois caiu de novo, porque a placa mãe, tem uma mãe que é placa, segundo ela, diz que não está mais a fim de viver. Então ela partiu. Mas amanhã, a partir de amanhã, eles ressuscitam de novo. Amém? Então, deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler alguns textos. Atos capítulo 8, irmãos. Eu estou com algumas anotações aqui. Eu não quero pregar, eu não vou pregar. Eu quero conversar um pouco contigo nessa noite. Amém? Atos capítulo 8, verso 1 ao 3, diz o seguinte: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E aí vai falar sobre a perseguição e a dispersão da igreja. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, repita comigo, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, preste atenção, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Essa é a história que nós vamos conversar nessa noite, a respeito de Saulo, que vai se tornar Paulo de Tarso. No capítulo 9 de Atos, e verso de número 5, vai nos dizer o seguinte: Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo
levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, Ananias. E ele vai responder: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Feche não, mantenha sua Bíblia, por favor. Irmãos, Jesus é bom e está na casa, como eu disse que eu queria mais conversar do que estar pregando propriamente dito. Quando nós observando a história de Paulo, eu venho com essa queimando meu coração esses dias sobre Paulo. E eu disse: Senhor, o que tu queres que eu fale sobre este homem que é tanto? Porque se a gente for pregar sobre Paulo, irmãos, a gente prega 15 anos, brincando todos os dias, porque tem muita coisa, tem muita história. Mas a história dele começa muito triste, diante do fato de que ele era um perseguidor. Quando você pega no capítulo 8 de Atos, a Bíblia vai continuar falando a história da morte de Estevão, que Estevão é morto por amor a Cristo, e Paulo estava no meio daqueles que o apedrejavam. E Paulo continua, não sendo satisfeito de ver a morte dolorosa de Estevão, ele continua desejando perseguir para destruir os cristãos. E a Bíblia diz que Paulo tinha cartas com autorização para fazer o que ele bem quisesse e entendesse. Se ele olhasse para um, fosse com a cara: te livro, se eu não vou com sua cara, te mato, da pior maneira possível. Então esse era Saulo. O interessante é que no meio dessa perseguição, Paulo, ou Saulo, não era qualquer um. Ele era de grande conhecimento, ele era de um entendimento das escrituras absurda. Ele foi criado aos pés de quem? Ele foi criado aos pés de quem? Gamaliel, grande homem da lei, conhecedor, escriba. Então Paulo conhecia de tudo, irmãos. E por ele era perseguidor, porque como ele tinha a lei, ele não aceitava que ninguém se levantasse dizendo que era o Messias, porque ele vinha também de um entendimento que o povo estava aguardando o Messias. Então Jesus para ele era uma fraude, Jesus para ele era uma mentira. Então, na verdade, quando os discípulos estavam pregando e era conhecido como o caminho, ele entendia que os discípulos estavam falando de algo que é de uma heresia, como hoje nós vemos muitos matando, destruindo, defendendo uma fé cega, uma fé sem entendimento, uma fé sem conhecimento, mas estão defendendo. Está defendendo a sua crença, está defendendo a sua fé. Matam-se, destrói vidas, derruba-se aviões, acabam-se lugares pregando em busca de uma paz que não é a paz qual o Senhor Jesus nos ensinou. Então Paulo estava nesse conflito. E quando Paulo então continua caminhando para perseguir os cristãos, e a Bíblia diz que mediante a perseguição dele, os cristãos foram se dispersando, saindo, se escondendo. Irmãos, o que é que nós temos vivido nos dias de hoje? Qual a reclamação que nós temos, irmãos? Se nós temos tido toda a regalia do mundo de servir esse Jesus. E aquela perseguição, quando começa ali, a igreja no primeiro século, ela é extremamente perseguida. Ela vai sofrer de todas as maneiras para mostrar que veio.
para continuar defendendo um evangelho. E quando Paulo continua na sua perseguição, a Bíblia diz que por onde os discípulos, por onde os cristãos passavam, que ainda não eram chamados de cristão, eles anunciavam o evangelho, eles não ficavam calados. Não era porque estavam sendo perseguidos, ameaçados de morte, que eles ficavam em um canto recluso. Vamos ver quanto tempo vai durar essa perseguição. Depois a gente sai para falar desse mestre, para falar do caminho, para falar de Jesus. Não, a Bíblia diz que perseguidos, onde eles iam, eles continuavam falando de Jesus, eles continuavam anunciando Jesus, e os milagres continuavam acontecendo. O que eu quero trazer, irmãos, aqui, um parênteses para nós nessa noite, é que os milagres continuam acontecendo, que o Senhor Jesus continua desejando que eu e você nos coloquemos na posição que Ele quer, porque Ele não quer parar de operar, Ele não quer parar de salvar, Ele não quer parar de libertar, Ele não quer parar de transformar. Nós é que nos justificamos, porque eu estou passando prova, porque eu estou com minha vida muito difícil, porque eu não estou conseguindo, porque as coisas não estão bem como estavam há 1, 2, 3 anos atrás. Nós estamos dando desculpa para não deixar manifestar em nós o poder de Deus, a glória de Deus. Mas se nós deixarmos, aleluia, algumas coisas de lado, nós vamos começar a viver coisas grandes, e nós vamos nos tornar aqueles que atraem, aleluia, os milagres. E quando os milagres estão se manifestando, a tendência é que alguém queira saber de onde está vindo, de onde está acontecendo, porque você está sendo causador, você está causando sede em alguém. Então a obra perseguida, ela não deixava de crescer. A obra sendo perseguida pelos adversários, pelos grandes inimigos da igreja, ela não deixava de crescer, porque onde eles passavam, eles falavam desse amor grandioso, e então impactava vidas, e ia embora. Missionário, o que acontecia? Batíamos com o Espírito Santo, renovação. Você está entendendo, irmãos, o porquê que às vezes nós não estamos vivendo as coisas grandes do Senhor? Porque nós estamos sendo recuados, estamos aceitando ser recuados. Nós estamos fazendo isso, nós estamos caminhando para trás. Mas a Bíblia diz no capítulo 8 que eles saíam, aleluia. Você vai pegar aí o verso de número 3. Saulo, por sua vez, para você entender, detestava a igreja. Olha o que ele era. Ele simplesmente odiava a igreja. Então, irmãos, nós não estamos vivendo nada nos dias de hoje de que o povo de Deus já não estava acostumado a viver. É nós que nos últimos dias estamos querendo ser amados pelo mundo. É nós que estamos tentando agradar o mundo, viver conforme o mundo, que é para o mundo não ficar com raiva da gente. Mas a Bíblia diz que Paulo detestava a igreja. Ele não tinha amor nenhum, ele tinha raiva, ele tinha ódio da igreja. Só que tem um porém: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Ou seja, não foi a perseguição, a ameaça ver Estevão morto, porque assim, irmão, dependendo da prova que a igreja passa, o povo desanima, o povo fica murcho, fica desanimado, aleluia. Então você imagina, irmãos, a maioria daquelas pessoas, porque quando você tem um acidente que a gente vai passando, o que a gente faz? A gente diminui a velocidade. Para quê? Para quê, irmãos? Para quê? Aí a gente, quem está lá atrás fica, nossa, o acidente foi maior e gigantesco. Aí quando a gente passa, a gente vai entender que o trânsito está parado é porque está todo mundo igual a mim. No tempo de eu também meter a cara do carro não sei onde. Não é verdade? Você acha então que com a morte de Estevão, quando ele estava sendo ali apedrejado, aquele povo todo não foi ver? Muitos, aqueles que não apedrejaram, os irmãos de canto, Senhor, não podemos fazer nada. Como que nós vamos tirar Estevão da mão dos soldados? Como nós vamos tirar Estevão da mão dessa multidão? Então os irmãos, a sua família, de fora observando a dor, mas sabendo que Estevão estava guardado no Senhor. Um aviso aqui, eu estou falando de diácono Estevão.
Eu não estou falando, irmãos, o primeiro Marte, para você que é um diácono e não entende o seu valor, o primeiro Marte da história da Bíblia Sagrada é chamado de Estevão, que pregou ousadamente, cheio do Espírito Santo, de tal maneira que incomodou a todos que estavam à sua volta. Então, todos observaram. Então era para a igreja de Cristo baixar a guarda. Vamos nos esconder, não vale a pena falar desse evangelho não. Porque olha o que acontece com quem Jesus chama. Olha o que acontece com quem prega ele. Estevão morreu, se nós pregarmos também, nós vamos ser os próximos a morrer. Só que a Bíblia diz que eles saíam pregando a palavra. Eles saíam anunciando o evangelho. Como de nós, irmãos, aqui dentro, tem falado de Jesus? Para quem você tem anunciado o evangelho? Nós estamos no nosso mundo, na nossa rodinha, das nossas próprias necessidades, e estamos esquecendo que Jesus está voltando, e que diante desse cenário atual que estamos vivendo, aqueles que têm ido com Cristo, amém. E se não quiser gravar para mandar depois, nem precisa. Está ao vivo? Agora está ao vivo. Quer matar a missionária mesmo. Vocês vão me ver presa ainda por causa deles. Viu? Vocês vão me ver presa por causa deles. Viu? Queridos, ali até o Beija me sentiu. Você imagina, irmãos, que nós queremos trazer algumas desculpas para os nossos dias, para simplesmente ficarmos no nosso casulo e dizendo: Deus entende, Deus entende, Deus compreende. Mas quem compreende aquele que está perecendo sem que eu e você sequer fale que Jesus ama ele? Nós não temos mais desejo de falar de Jesus, irmãos. Nós estamos com tanta lamentação na nossa vida que nós não queremos mais falar de Jesus. Nós estávamos hoje conversando a respeito de Campinas lá. Não é fácil fazer a obra de Deus ali, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Aqui, olha o silêncio maravilhoso. Está ouvindo? Tem algum barulho aqui? Lá você está louvando, você tem que vigiar, irmão. Senão daqui a pouco. De vez em quando a gente fica. Tem que tomar cuidado também, senão o cheiro, né? Lá embaixo os irmãos sabem como era. Cheirinho entrando de Jesus. Tenho que ver se eu estou cheio do Espírito ou não. Porque o negócio entrava era forte. Entrava era forte. Aí de vez em quando entra um tomando todas. Sentava lá, estava pregando. Falava línguas estranhas também. E você tinha que se manter. Sem falar que o relógio da igreja era o suporte, né? Você já sabe, né? Da distribuição da rua. Era lá. Só que Jesus é bom, irmãos. Começamos a orar. Começamos a orar: Senhor, aqui agora é a tua casa, papai. Aqui é a tua casa. Mas sempre tratando bem. Tudo que nós fazíamos, levávamos para ele, que eles trabalhavam das 2 às 10. É turno. É turno, viu? Para você entender aqui o que eu estou te falando. Turno. Das 2 às 10 era 2. Das 10 às 6 da manhã mais 2. E das 6 da manhã às 2 mais 2. Caderno anotadinho, tudo certinho. Então, a gente estava lá fazendo as coisas. O lanchinho, se leva lá, que os bichinhos estão trabalhando, né? Tem que comer. E ele dizia: obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Fica tranquilo, viu? Qualquer um que incomodar é só avisar a gente. Eu disse: tá certo. E no outro dia eu faço o velório dele, né? Simples assim. Continuamos ali, irmãos, fazendo a obra de Deus. E o Senhor fez uma limpa ali. Foi Jesus que fez. Sumiu tudo. O relógio da igreja virou só relógio mesmo, né? Porque antes ele era um relógio que ele, não sei também, fiquei esperto agora. Eu rodava bastante. Então, não sei o que estava acontecendo com o relógio, né? Virou só relógio depois. Hoje nós estamos, o Senhor nos deu graça, passamos o que tinha que passar, e o Senhor nos colocou em um lugar melhor lá. E hoje a missionária Eva falando para mim, ela falou: Miss,
Todos os cultos, não tem um que não tem gente para ouvir a palavra e voltando para as pessoas, renovando a aliança. Eu tenho que brecar lá, às vezes, a quantidade de pessoas, porque senão passa. E nós estamos vendo como Deus está trabalhando no pé deles. A meninada está falando de Jesus. Quinta-feira eu dei uma oportunidade para a menina lá. Eu fiquei espantado que eu dei, pegando ela na surpresa, um adolescente. Pegou o microfone e falou: meu lugar é aqui. Eu vou pregar a palavra. Deu uma saudação, irmão, que arrepiou. Aí veio a outra. Disse: agora me empolguei, vou dar para mais uma, para ver se tem mais uma ousada aqui. Veio. Põe aí no telão. Eu estava meditando nessa manhã em Provérbios. E tum. Olhei o significado, quer dizer isso. Mas tem um porém, né, irmãos? A diversão deles é lá, todos têm carro, não tem as lanchonetes, na maioria das vezes que aqui às vezes pode ir, mas tem valorizado. Dia 24, 25, parece, 25, 26, vai ter um trabalho lá. Eles vão falar de Jesus, vai fazer a obra. Missionário, por que aqui não? Porque aqui eu estou precisando de trabalhadores. 5 horas da manhã, o David coloca lá no grupo: galera, hoje 8 horas da noite nós estaremos na igreja orando. É 5 horas da manhã. Ele trabalha o dia inteiro num serviço puxado. Estou dando testemunho para vocês entender que nós precisamos nos dispor na obra de Deus. Trabalha com aquele negocinho. Você conhece o corpo do David, né? Gordo. Aí, se meu filho chega parecendo um tatu em casa. Disse: meu Deus, o que você me trabalha? A Sanasa. Que aqui é Dai. Aqui é Dai, né? Lá é Sanasa. E o bichinho trabalha com aquela máquina abrindo buraco na rua. Você imagina como ele chega em casa? Disse: rapaz, como é que você aguenta segurar aquilo lá? Com essa força toda que você tem, sopra o vento, ele vai voando. Mas compromisso, irmãos, com as coisas do Senhor. Não é porque é novo, não é nada de novo, irmãos. É um povo que já serve a Jesus, está conosco, já faz um tempo e já vinha servindo a Jesus. A igreja perseguida, ela não morre, irmãos. A igreja perseguida, ela chega mais perto de Jesus. Paulo, ele estava perseguindo aquele povo, quando o Senhor Jesus diz: agora, Paulo. Irmãos, é extraordinário, coisas que você não entende a respeito do reino. Nós precisamos nos inteirar mais a respeito do reino espiritual. Quando o Senhor se apresenta para Saulo, eu fiz essa demarcação proposital aqui no 9, verso 5, vai nos dizer o seguinte: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo não sabia com quem estava falando com ele. Ele vai fazer essa pergunta: quem é, Senhor? E aí o Senhor Jesus vai se apresentar a ele e dizer: eu sou Jesus. Foi a mim que você apedrejou, em outras palavras. Jesus estava dizendo para Paulo e Saulo ainda: quem você pensa que eu sou? Eu sou Jesus. É a mim que você tem perseguido. Não era Estevão que você estava apedrejando, era a mim que você estava apedrejando. Essas cartas que você tem na mão, para ter liberdade, para prender, para levar presos cristãos, não é a eles que vocês estão levando, é a mim, Paulo. E eu vim ao teu encontro. Mas o interessante, irmãos, é quando no verso de número 10, olha que diferença. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. Saulo não sabia quem estava falando com ele, mas Ananias sabia exatamente quem é que estava falando com ele. Quando Paulo ouve a voz do Senhor Jesus, ele ainda não tem esse entendimento, mas Ananias já tem. E quando Ananias entende o que é a voz do Senhor, ele diz: o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas. Não é Judas Iscariote não, tá?
na rua chamada direita, o Senhor dando o endereço de onde Paulo estava. E pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. E aí ele está orando numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Eu quero que você compreenda isso aqui, porque eu não tenho muito tempo para me estender dentro. Olha para mim. A visão causou em Paulo o quê? O que é que a visão causou em Paulo? Cegueira. Essa cegueira, pela visão que ele teve, o próprio Cristo proporcionou ela, permitiu. A visão, quando ele teve a glória de Deus, aquela presença majestosa. Mas o Senhor Jesus, Ele vai usar, Ele vai trazer para mim e para você hoje a necessidade que Ele tem de você. Põe a mão no teu peito e diga assim: o Senhor Jesus necessita de mim. Repete de novo, diga: o Senhor Jesus necessita de mim. Olha só, Ananias, o Senhor vai dizer: Ananias, aleluia, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, o verso de número 11, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, viu, Ananias? Ele já entendeu, e numa visão ele viu um homem chamado Ananias. A visão que Paulo vai ter quando está orando nesses 3 dias em jejum, sem comer, sem beber água, e com a visão, sem a visão, ele vai ver exatamente quem? Ananias. E o Senhor vai, irmãos, oh meu Deus do céu, você não está entendendo não? Meu Deus, nós precisamos entender os mistérios de Deus. Ananias está lá, o Senhor já abriu a Paulo a visão. O homem nem aceitou Jesus, já recebeu o dom. Já recebeu a visão, já estava lá orando, 3 dias em jejum. Está entendendo aí? Para buscar o Senhor. Aleluia. Eu estou com um menino lá em Campinas, irmão. São coisas que a gente tem que dar testemunho, porque é para crescer. E esse menino começou a ir. Me apresentaram ele. Digo, já entendi tudo. Vamos orar. E aí começou a ir discretinho. E aí um dia eu abri um propósito lá. E quando eu abri o propósito, ele ficou na dele lá. Depois chegou a notícia. Ele tinha entrado no propósito. Não era um propósito simples, era um propósito complicadinho, que eu pus lá. E ele estava lendo a palavra, estava lendo a Bíblia. E ele esses dias falou, no desejo do coração dele, eu perguntei: você quer ser tal pessoa? Ele falou: quero. Eu quero isso aí. E ele é quietinho, irmãos. Ele é quietinho, ele chega lá, senta, parece que não está nada. Mas ele, e aí eles estão, e eles vão na rua lá, e eles buscam, você não tem noção. A Jennifer está ali. Estou mentindo, Jennifer? Cada culto eles chegam lá, eles esticam um jeito. Eu já vi uma chegar lá assim: pode vir, venha. Eu digo: nossa, aqui é pela força não, é pelo Espírito não, é pela força mesmo. E deixa que o Espírito Santo faz o resto. Deixa que o Espírito Santo faz o resto. O Senhor, Ele, quando entra, irmãos, quando Ele entra, eu tenho um outro lado, tem que contar. Foi num culto e pediu para eu orar por ele, eu orei. Ele não voltou, faltou mais culto. Aí esses dias abriu uma porta de serviço para ele. Ele mandou: estou revoltado. Disse: mas o que aconteceu? Ele passou para a irmã: estou revoltado porque eu estou tendo que treinar em São Paulo e eu não estou podendo ir para o culto. Estou muito revoltado com isso. Ainda bem que não vai continuar lá, que senão isso não ia dar certo. O Senhor deseja alcançar vidas. E você precisa entender que é você que faz discípulo. Jovens, adolescentes. Paulo, 3 dias, já estava jejuando. Então não tem tempo, irmão, para crente jejuar. Não precisa ser velho crente. É novo convertido, aceitou Jesus. Mas nós temos dificuldade para estarmos mais perto do Senhor. Quando Ananias
ouve a visão, ouve o Senhor dizendo para ele, eu já mostrei para ele lá, que Ananias, o homem chamado Ananias, não era qualquer um que ia chegar na casa para orar por Paulo, era Ananias. O Senhor vai dizer para ele, pode ir. Aí Ananias, como ser humano, que ele era normal, ele vai dizer, respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque ele é um instrumento meu escolhido. Está entendendo aqui não? Alguém que não tinha, aos meus olhos, seria o último que mereceria ser salvo. Seria o último que mereceria ter um chamado para uma obra. O Senhor já tinha dito a Ananias, vai porque ele é meu instrumento. Vai porque ele é meu, eu escolhi ele. Agora o chamado de Paulo está aqui, cravado. O Senhor vai continuar dizendo, aleluia. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Verso de número 16, por favor. Olha, pena que essa máscara impede, porque eu ia pedir para você ler. Olha o chamado de Paulo. Qual é o chamado de Paulo aí, irmãos? Verso de número 16, por favor. Verso de número 16 diz, mostrarei a ele. Mostrarei a ele o quê? Quanto deve sofrer pelo meu nome. O chamado de Paulo não era para oba-oba, não era para andar de carrão, de avião, subir, fazendo uma obra que o povo manda aí nos fez. Estou fazendo a obra com as mesas lotadas, com tanta coisa. O chamado de Paulo era, eu vou mostrar a ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Aí você vai ver a caminhada de Paulo, e eu preciso parar, mas eu preciso deixar isso para vocês aqui. No capítulo 26, nos diz o seguinte, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo, irmãos. Imagina, né, o povo dizendo que um determinado aí, né, da sociedade se converteu. A Bíblia diz que todos os discípulos ficaram com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente. Irmãos, eu estou falando de um novo convertido. Eu estou falando de alguém que o Senhor o chamou, ele deixou o Senhor entrar, o Senhor selou, batizou com o Espírito Santo, desceu as águas, já se juntou aos discípulos ao alto escalão da obra de Deus. Paulo, ele não está em um degrau aqui, ele já se junta aos discípulos, fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Assim Saulo ficou com eles, o verso de número 28, andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus da fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Lembra que eu falei que nós lemos antes? Ele iria sofrer por amor ao evangelho. Estava cravado na vida de Paulo. Aleluia! Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então você vai ver que a vida de Paulo, ele já é condicionada para fazer a obra de Deus. Não existe, irmão, cristão que não tenha chamado. Não existe um cristão que não
faça, que não consiga, que não possa fazer a obra de Deus, porque nós somos chamados para isso, e não tem como no meu coração eu aceitar Jesus e eu não desejar falar de Jesus. Não tem como você servir Jesus e não desejar falar de Jesus, seja no seu serviço, seja onde você for, alguma maneira, algum meio, você consegue falar de Jesus, você consegue uma forma que o Senhor te dá para você anunciar o Evangelho. Aleluia. Eu quero fechar aqui, irmãos. Depois eu quero que você abra em 2 Coríntios 11, mas eu quero ler rapidinho aqui o verso de número 13:1, não precisa abrir que eu leio rapidinho. A missão de Paulo, de Barnabé e Saulo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha o que havia, irmão. Olha a igreja. Olha a igreja. Olha a fraqueza da igreja, irmãos. Para você entender que Deus te quer dessa maneira, você precisa desejar crescer, queridos. Você precisa desejar amadurecer espiritualmente. Você precisa desejar crescer na sua vida espiritual. Você desejar estar aqui em cima. Isso não é ambição. Isso não é cobiçar. Isso não é desejar que o outro saiba você ficar. Não, é para você ocupar mais um espaço. Você precisa desejar crescer nas coisas do Senhor. A igreja de Cristo, ela era composta. Que coisa! Aleluia! Havia profetas e mestres. Deus é mais, hein? Deus é mais, hein? Quem está aí? Quem vai dar a palavra hoje? Barnabé. Quem vai orar? Paulo. Quem vai dar a saudação? O que você acha que acontecia? Quando você entender que a água viva está dentro de você, jorrando. Quando esta água começar a jorrar aqui dentro de crentes, nós não vamos precisar ficar aqui. Quem vem? Quem quer? Você levanta e vem. Tem uma palavra para você. Eu estava orando, missionária, pastora. Eu tenho uma palavra que o Senhor me deu para colocar, para dar na igreja hoje à noite. Eu já falei aqui, irmão. Grupo de jovens que eu fazia parte, a gente quase brigava para querer oportunidade. Imagina que a gente jogava fora. Imagina. Ia tudo tremendo, batendo na perna. Mas quando chegava em cima, a graça de Deus descia, que parecia que já tinha 300 anos servindo Jesus. Porque tinha, irmãos, compromisso com palavra, com jejum e oração. Está entendendo aqui? Presta atenção. Compromisso com palavra, com jejum e oração. Pega aí. Compromisso com palavra, com jejum e oração. Aí, meu irmão, eu quero ver crente, jovem, adolescente desejar mundo, porque as coisas do mundo estão me chamando muita atenção, porque eu quero ficar, eu quero curtir. Quer curtir? Já sabe, né? Quando você está cheio da presença do Senhor, você quer fazer a obra de Deus. Você quer impactar, irmãos. Aleluia. E nos diz que quando adorava o Senhor, olha aqui, enquanto adoravam o Senhor, tinha guitarra? Tinha guitarra? Tinha bateria? Tinha os instrumentos da época, mas que com certeza não fazia o que a gente faz hoje com os instrumentos que nós temos. Enquanto eles adoravam o Senhor e jejuava, aliás, enquanto adorava o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo, é o Espírito Santo, separa para a obra quem? Separa para a obra. Hoje não, crente é separado, não quero nós não. Não valoriza o chamado, não honra ser escolhido pelo Senhor, não valoriza o que Deus confiou na mão, joga de mão beijada, não está nem aí, não tem peso. Irmãos, eu tenho muitos defeitos e vocês sabem disso. Eu sou a mais imperfeita que tem aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. O chamado que Deus me deu, lembra naquela época antiga que a gente pegava, quem usou conga aí? Que chute, aliás, que chute. A conga não dava. Ninguém, a coisa está feia para meu lado, Jesus.
tô velho assim? Tá feia a coisa. Ninguém aí usou quichute, Jesus. Irmão, o que é que a gente fazia com o quichute? E pegava o que? Aquela pasta. Eu não sei os irmãos, mas eu gostava que ela fosse brilhando. Pegava aquela pasta, colocava no sol. Depois pegava aquela escova de sapateiro lá, ficava uma meia hora. Tá brilhando? Tá. Não, pode brilhar um pouquinho mais. Para colocar no pé, nem era eu que aparecia, era o pé. Mas fazia assim. É ou não é, irmãos? O que Deus me deu, o que Deus confiou na minha mão, não sou digna de estar aqui. Eu não mereço pegar esse microfone. Eu não mereço ocupar essa função, eu não mereço. Mas Ele, na sua infinita graça, olhou para mim. E um dia talvez Ele disse a alguém: a Vitória é para mim um vaso escolhido. Continue orando por ela, porque eu vou salvar, eu vou libertar. Foi isso que Ele fez com Paulo. Paulo estava destruído, mas o Senhor disse: Ananias, ei, todo mundo está vendo um perseguidor, mas eu estou vendo um instrumento nas minhas mãos. Entenda uma coisa, talvez nem você está entendendo o valor que você tem, mas você é instrumento de Deus. O Senhor te escolheu. Não jogue fora aquilo que Ele deu a você, porque não é teu, foi Ele que deu. Havia mestres, havia profetas. Quanto do povo só está preocupado em crescer nas coisas, irmãos, seculares. Não cresce nas coisas espirituais. Não tem conhecimento de Bíblia. Não memoriza um versículo. Não conhece as coisas espirituais, não lê um livro. E vai crescer. A Bíblia está chamando de mestres e profetas. E eu preciso parar. Aleluia. E separe-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e enviaram. Sabe essa modinha aí de que crente não jejuma, não precisa, Deus não precisa disso? Isso é moda do inferno. Porque a igreja de Cristo anda no jejum e na oração e na palavra. Mas nós só estamos de pé aqui até hoje, diante de tantas provas, de tantos vendavais, de tantas investidas do inimigo, porque tem um povo que ora e jejua. E oxalá seja entre eles você. É por isso que leva a obra de Deus a sério. A obra de Deus é pelo Espírito. Eu não estou sentindo, eu não estou isso, não está o quê? E Deus confiou nas minhas mãos, então eu vou fazer da minha melhor maneira. A minha melhor maneira, irmãos, é o mais simples, mas eu não vou deixar de fazer. Eu vou fazer porque Ele me honrou. E quando nós concluímos aqui, o capítulo 16, verso 22, você também não precisa ler. Esse todo mundo já conhece. Diz: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Qual era o ministério de Paulo? Sofrer por amor ao Evangelho. Então, quando você lê o livro de Atos, você vai ver vários relatos. E aí eu quero fechar, que eu pedi para você abrir, aleluia, em 2 Coríntios, não é isso? 2 Coríntios 11. Eu quero fechar aqui e nós já vamos para a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. 2 Coríntios 11:16 diz o seguinte: Paulo orgulha-se dos seus sofrimentos. Eu não sei qual é o título dos irmãos aí. Depois eu vou contar da Miss Neiva. Essa eu posso contar, não é Miss Neiva? Essa eu posso contar. Como está o título aí? Paulo continua na sua defesa. E aqui o título meu vai trazer: Paulo orgulha-se dos seus sofrimentos. No verso de número 16. No verso de número 16. Nos diz: sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. Eu não sei qual é o que está no título seu, mas que todos chegam na mesma definição. Diz que faço
Paulo dizendo: faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como de modo bem humano, falando dele mesmo. Eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Paulo está dizendo, eles são servos de Cristo? Tá bom. Então eu vou me empolgar um pouquinho e vou dizer, eu ainda mais. Por quê? Eu posso me considerar mais ainda servo do Senhor. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportando frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. E eu quase não estou suando. Eu quero fechar aqui. Preciso dizer mais alguma coisa, irmãos? Preciso dizer mais alguma coisa? Quem já tinha lido esse texto aí? Quem já tinha lido esse trecho? Quem já tinha lido esse? Quem já leu 1 e 2 Coríntios? Quem já leu 1 e 2 Coríntios? Glória a Deus. Então você vai dizer assim, não me lembrava, que é natural. Você não vai ter a Bíblia na sua cabeça, mas leia a Bíblia. Nós temos que ler, né, irmão? É o mínimo que um cristão pode fazer. Então você está vendo aqui o que é que Paulo estava dizendo. Aqui está a carta do ministério de Paulo. Sofrimento, perseguição, prisão, fome, açoite, sede, vida de jejum. E ele vai dizer, fora a pressão. E isso eu posso dizer. Das outras coisas eu não posso dizer, irmãos. Mas da pressão, essa eu posso dizer. É lógico, das provas, que as nossas provas hoje não são na linha da de Paulo, né? Mas tem as provas, tem as perseguições, tem as aflições. Mas a pressão, irmãos, de cuidar de uma igreja, essa eu não desejo para o meu pior inimigo. Ser pastor, irmãos, ostentação é uma coisa. Alguém me mandou uma mensagem esses dias. Se ela assistiu o vídeo, ela vai lembrar. Quantos salários? Qual o seu salário? Me perdoe a pergunta. Aí ela mandou a resposta. Porque o meu aqui é 20. Eu disse 20 o quê? Não, 20 salários. Fora combustível.
Está entendendo, irmãos? Aí quando a gente viaja, como será que eles viajaram? Quem mais pregou nas lives do ano passado aqui? Já chegando de viagem em 2020. Passei uma semana de descanso da partida da minha mãe, depois peguei aqui que fui. Tratando de tudo mais um pouco. Mas a obra de Deus, ela me motiva a caminhar. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Querem bater de frente comigo? Por isso quando alguns às vezes me mandam algumas mensagens, eu digo, manda falar comigo. Manda vir direto. Porque eu sei, irmãos, o gemido disso aqui. Não é fácil. Cuidar de almas, irmãos, é muito difícil. Explorar almas é fácil. Mas cuidar de almas com o compromisso de apresentar a Cristo, a coisa muda de figura. Acima de tudo, eu quero que nessa noite, coloca no teu coração essa reflexão. Leve esses textos para sua casa, que eu falei aqui. Atos capítulo 8, pode ler ele todo, depois lê Atos capítulo 9. É tão gostoso o livro de Atos que eu leio, releio, não canso. Leia, depois pega esse último texto que eu te dei aqui. E aí, a alegria do líder é isso aqui. 2 Coríntios capítulo 12. Agora eu vou ter que pôr porque a coisa ficou feia. No capítulo 12, verso de número 9 diz: mas ele me disse, a minha graça, ainda quando o líder vai lamentar para aquele que o chamou, para aquele que o escolheu, e vai dizer para ele, olha, eu não estou aguentando mais não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não é uma viagem para as Ilhas Maldivas, Porto de Galinhas, Lençóis Maranhenses, aí lá, ó. É? Não, é a minha graça te basta. Está ótimo para você. Não reclama, não murmura, faça a minha obra. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos para a Santa Ceia do Senhor. Quem entendeu nessa noite aí? Dá para refletir um pouco, irmãos? Dá para levar para casa e fazer uma reflexão? Para nós melhorarmos diante de Deus. Verso de número 23 diz, porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, o que é que ele fez? Tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que já dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo. Mas quando nós, e não receberíamos o juízo. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo, em nome de Jesus. Você que vai tomar ceia do Senhor, curve a tua cabeça um pouquinho, em nome de Jesus. Deixa o louvor tocando, vou deixar vocês livres para participar da ceia. Não tem como? A coisa aqui está bom o negócio, então vocês tocam aí. Amém? Glória a Deus, curva a tua cabeça. Você que está em casa, que ouviu também esta mensagem e vai participar da Santa Ceia do Senhor, curve a sua cabeça na tua casa, no seu cantinho, onde você estiver. Fala com Deus aí. Agora é a sua oração, não é minha. É você que tem intimidade com Ele, é você que tem comunhão com Ele, e é você que sabe onde precisa ser tratado. Nós não podemos, nós não sabemos, mas você sabe.
Pai Santo, nós te louvamos nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença em nome de Jesus. Senhor, neste momento nos colocamos aqui, ó Pai, para verdadeiramente, Senhor, poder celebrar a Santa Ceia do Senhor. Em tua memória, ó Pai, que possamos preservar nossas vidas em comunhão e intimidade contigo, para fazermos do jeito que o Senhor quer nas nossas vidas. Vem, Senhor, nos limpar, nos purificar. E que, ó Deus, o teu cuidado, o teu tratar não cesse nas nossas vidas. Nós queremos, Pai, ser corrigido por Ti constantemente, diariamente, porque sabemos que quando o Senhor aqui nos corrige, o Senhor está nos livrando da condenação eterna, o Senhor está nos livrando da morte eterna. O desejo do Senhor é que tenhamos vida eterna, e eu te louvo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você que vai tomar Santa Ceia, fica de pé. Você que é batizado, está nos visitando de um outro ministério, na sua igreja você está em comunhão, está na presença do Senhor, é batizado, você também é convidado a participar da Santa Ceia conosco, pois todos sabem que os que participam, aos que são batizados, já sabem as funções, amém? Que Deus abençoe. Missionária, hoje eu não estou bem para tomar, fique em paz. Ninguém tem nada a ver com a tua vida espiritual, é você que vai dar conta diante de Deus. Então descanse seu coração, fale com o Senhor, e tenho certeza que próximo mês você já vai estar pronto para celebrar e estar na comunhão com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai querido e amado, diante de Ti, meu Pai, nesse momento, queremos apresentar, meu Pai, a Santa Ceia do Senhor. Que esse pão que é simbolizar o Teu corpo, que naquela cruz, Senhor, foi triturado, e o Teu sangue que foi derramado por nós nessa noite, para que pudéssemos estar aqui Te adorando. Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, consagrar esse sangue, que a partir de agora que esse suco de uva se torne o Seu sangue, esse pão se torne o Teu corpo, e cada um de nós vamos participar, Senhor, que possamos sentir dentro de nós a cada dia mais a vontade de, meu Pai, Te buscar, e despertar em nós a vontade de ser um verdadeiro adorador, de ser, meu Pai, um verdadeiro pregador do Evangelho, de anunciar a Tua obra, meu Pai, o ir de pregar a todos aqueles que necessitam. Senhor, abençoa nesse momento, meu Pai, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém.
Assim como nós temos aprendido que este momento é o momento mais sublime e importante na casa do Senhor. E como o apóstolo Paulo estava ensinando para a igreja, ele deixou também para nós esse ensinamento. Ele disse: porque assim como eu recebi do Senhor, eu também vos tenho ensinado. O Senhor Jesus, foi na noite que ele foi traído. Ele fez questão de se reunir com seus discípulos, sabendo que a sentença da morte já tinha sido dada. A Bíblia diz que ele vai se reunir com os discípulos e, tendo dado graças, ele vai partir o pão. Aleluia. Ele vai partir o pão. Aleluia. Ele vai dizer: este é meu corpo que é dado por vós. Aleluia. Façamos em memória dele. Comamos. Aleluia. Depois de ceiar, ele vai pegar o cálice. Ele vai dizer: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. É uma nova história. Façam em memória de mim, disse Jesus. Bebamos nessa noite. Aleluia. Aleluia. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando. Aleluia. Nós não estamos anunciando qualquer coisa. Aleluia. Nós estamos dizendo que ele morreu na cruz para a salvação da humanidade até a sua volta. Aleluia. A base do evangelho, a morte de Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E que nós possamos verdadeiramente dizer: Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Tu és o mestre. Oh, aleluia. Deixe-se sentir, ser renovado. É o momento da comunhão. É o momento da comunhão. Oh, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Eu não sou digna. Eu não sou digna, Senhor. Nós não somos dignos. Mas a morte na cruz, a morte na cruz, a morte na cruz, a morte na cruz nos deu o privilégio de podermos estar aqui, de estar aqui na tua presença, Senhor. Teus filhos em suas casas, neste momento te adorando, te exaltando pela morte do teu filho Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Continue nos guardando a tua igreja, tanto nós que estamos aqui como os que estão em suas casas, que sejam guardados e escondidos em ti até a tua volta, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Levante-se aplaudindo e exaltando o nome do Senhor, e deseje, aleluia, deseje ardentemente essa presença, essa comunhão. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Aplaude mesmo, aplaude. É festa. Hoje é dia de 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 celebrar. Aleluia. A morte para a nossa salvação e a ressurreição para a vida eterna. Oh, glória.
Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Já estamos encerrando. Aleluia! Se quiser ficar em pé um pouquinho aí, coisa rápida. Amém? Nós temos pedido de oração aqui. Não podemos deixar, né, passar em branco, né, que o nosso diácono, não presbítero, olha, diácono, esse já saiu, né, já foi direto para presbítero. Falei tanto do diácono Estevão hoje que eu estou empolgada. Aleluia. Aniversário do nosso presbítero Leandro hoje. Amém, está ficando mais novo, não sei onde, mas diz que está. Eu quero desejar a sua vida toda a sorte e bênção. Que o Senhor continue te sustentando. E acima de tudo, guarda aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Não deixe o diabo roubar. Não perde por nada. Deus te abençoe. Nós temos a gratidão ao Senhor pela tua vida, pela sua família, pelos pais, pela mãe, né? A sogra está ali, o sogro, o filho, a sobrinha está ali. Então nossa gratidão ao Senhor pela tua vida, por esses anos todos. Tem uns momentos de cansaço, tem mesmo, mas não é 2 dias, não é 3 dias, é desde quando nós estávamos na pastora Jacira, e já nos auxiliou muito, tanto ele como a esposa, em muitos trabalhos, sem hesitar quando nós precisamos. Então que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço de Jesus, das pastoras. Amém? Que Deus abençoe. Sexta-feira eu passei para os irmãos aqui, da pastora Jacira. Continue orando pela questão da saúde, para que o Senhor traga graça, restauração em nome de Jesus. Também quero passar para a igreja. Essa semana, eu não estou lembrada bem o dia agora, mas nasceu, né, o Rafael, o filho da nossa irmã Melina, com o nosso irmão Neto. Nasceu essa semana, não estou lembrada agora o dia. Foi segunda-feira, né? Dia 31, foi. Então, Jesus é bom, o Senhor guardou, cuidou. E o Rafael está aí, já em casa, graças a Deus, saudável. Ela com uma pressão. Deus abençoe as irmãs que entraram na brecha. Algumas irmãs aí entraram em oração pela questão da saúde dela, da pressão. Os médicos estavam preocupados. E nós entramos em propósito diante de Deus. E o Rafael veio saudável e ela também está saudável em casa. Então ela pediu para agradecer aos irmãos, a cada um de vocês, as irmãs que abençoaram na charreata, tudo aí. Então que Deus abençoe grandemente, amém? Rafael está aí, não vamos deixar ele andar para vir ser apresentado, né? Nós vamos, pedido de oração rapidinho aqui, irmã Sandra, pede oração para seu primo Lourenço, continua entubado. Terezinha, emocional abalado, diabetes. Diaconisa Rosana, pedindo oração para Elzira Costa, né? Elzira Costa também está enferma. José, que está entubado com Covid. A oração também para o pastor Leandro, precisa do socorro de Deus. Pastor Leandro, que nós pedimos aqui na sexta-feira, continue clamando por ele. Pelo pastor Gustavo também, que está ali numa situação muito grave. Então continue orando, mas nós cremos no sobrenatural de Deus. E por tantos outros que... irmã Laura pedindo oração por a Gisele, é uma fotógrafa, diz que muito conhecida, que também foi entubada ontem, né, de Covid. Meu Deus. Então, vai falando com calma aqui. Pastora Lúcia Nascimento, da cidade de Rio Claro. O esposo, orar para Deus estar consolando ela e a igreja, pois o esposo hoje também partiu mediante Covid. Missionário? Irmãos, o missionário, fiquei sabendo ontem, eu nem tinha visto. O missionário R.S. Soares também está internado, não é isso? Chegou a estar internado. Foi entubado, sangue, meu Jesus, misericórdia. Vamos orar, amém? Vamos orar, irmãos. Ergue as suas mãos ao céu, são muitas vidas precisando do socorro divino. Senhor Deus, em nome de Jesus,
Aqui estamos mais uma vez nessa noite, te agradecemos por esse culto, pela santa ceia do Senhor, pelos teus filhos que aqui têm chegado, teus filhos que estão em casa participando do culto. Querido Deus, muito obrigado pelo Senhor estar nos guardando, nos sustentando. Pai amado, te pedimos que o Senhor neste momento também estenda suas mãos, Senhor Deus, sobre todos que estão enfermos, todos que estão enfrentando, meu Pai, especificamente essa Covid, meu Pai querido. Deus, aqueles que estão entubados, aqueles que estão tratando em casa, aqueles, ó Pai querido, que estão no oxigênio, querido Deus, são muitos. Se nós falarmos nome por nome aqui, vamos, Deus, deixar passar alguém, mas o Senhor é aquele que conhece, Pai, e nos socorre. Socorre, ó Deus, porque só Tu pode dar o livramento. Em nome de Jesus, visita a tua filha, pastora Jacira, cobre tua filha embaixo do teu sangue, também traga saúde, meu Pai amado, do corpo da tua filha, em nome de Jesus Cristo. Traga, Pai amado, a saúde, Deus amado, da planta dos pés ao alto da cabeça. Olha a tua filha pastora, Senhor, ali de Rio Claro, onde o seu esposo hoje foi recolhido, Pai. Só o Senhor para sustentar e consolar ela e mantê-la de pé, para que ela possa dar, ó Deus amado, prosseguimento à tua obra e não parar, ó Deus. Em nome de Jesus, oramos também, Senhor, pelo próprio Daniel Mastral, Deus amado, que teve sua esposa também recolhida no último final de semana. Querido Deus, que as mãos do Senhor estejam sobre as lideranças, que as mãos do Senhor nos sustente, no Senhor da vitória, Pai, a cada vida que apresentamos aqui, que falamos o nome, que possamos receber, ó Pai querido, notícias de milagre, de cura, de vitória, em nome de Jesus. Leva também teu povo na bênção e na vitória, cobre os embaixo do teu sangue, dá uma noite de paz, um sono reparador, uma semana na tua presença, uma semana de providência, uma semana de portas abertas, de milagre, de providência do Senhor, em nome de Jesus. Assim como o Senhor nos trouxe e nos leva guardados em Ti, em nome de Jesus, amém? Estende as suas mãos. Como eu falei sexta-feira, não preciso falar mais, os irmãos, sobre aquele assunto que nós tratamos no particular, sobre a orientação em relação a se cuidar por causa dessa maldição que está aí. Fazendo a nossa parte, nós vamos continuar guardados em Deus, mas faça a sua parte sim. Ainda não é tempo de abrir, ainda é tempo de reclusão, amém? Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Todos digam...